Oi, Marcos, já já te chamo. Boa noite. Boa noite, Marli. Boa noite, Denise. Boa noite, Angie, Carla, Vivian. Gente, boa noite. Estamos indo para a última live da semana, dessa semana de divulgação do zumbido somatosensorial. Espero que vocês tenham gostado, que tenha ajudado todos vocês a tirar dúvidas, a aprender um pouquinho mais. E oi, Paula, tudo bem? E hoje o meu convidado especial é o Dr. Marcos Venturini, nosso querido amigo dentista, especialista em disfunção temporomandibular. E nós vamos conversar hoje com ele sobre casos de remissão total de zumbido que ele acompanhou. E antes eu vou bater um papo com ele, conversar um pouquinho, aí ele vai contar os casos clínicos e depois eu abro para as perguntas, tá bom? Oi, Jô, querida, tudo bom? Pra quem não me conhece, quem tá aqui pela primeira vez, eu sou a Karina, sou Karina Bezerra Rocha, sou fisioterapeuta, eu trabalho com zumbido há 20 anos, fiz meu mestrado e doutorado aqui na USP, todas as pesquisas sempre em zumbido. E eu tenho um consultório aqui em São Paulo, em Higienópolis. Eu ministro cursos para fisioterapeutas, curso de zumbido somatosensorial, que eu até o final do ano eu vou montar o online. E dia 22/11 teremos um curso sobre síndrome tônica do tensor do tímpano, que é uma síndrome que realmente as pessoas têm, muitos profissionais têm muita dificuldade de diagnosticar. Hoje mesmo eu atendi uma paciente, não sei se ela tá aqui, que ela tem na verdade a síndrome tônica do tensor do tímpano e não foi diagnosticada como tal. Então, percebendo essa dificuldade dos profissionais em fazer o diagnóstico e tratar corretamente, eu e a doutora Cláudia, nós vamos promover esse mini curso no dia 22 de novembro, tá bom? Quem se interessar pode mandar um direct, que vai valer muito a pena. Tô fazendo junto com ela com muito carinho, assim, com muita dedicação, para que vocês fiquem bem atualizados, tá? Bom, você tá com Covid? Meu Deus, melhoras. Melhoras pra você, querida. Beijo grande. Bom, vou chamar então aqui o Marcos. Deixa eu pegar aqui. Opa. Peraí. Tá um pouquinho travado. Deixa eu tentar aqui mais uma vez, só um minutinho, que às vezes trava mesmo. Tecnologia não é fácil. Deixa eu ver aqui. Engraçado, eu não tô conseguindo chamar. Deixa eu tentar aqui mais uma vezinha. Peraí. Que às vezes trava. Ô, Marcos, faz o seguinte. Sai da live, entra de novo e clica lá na solicitação. Tá bom? Clica em solicitar para entrar na live, que eu acho que me ajuda. Tá? Gente, então, só para vocês mais uma vez entenderem, as perguntas de vocês eu vou fazer no final, tá bom? Depois que eu bater um papo aqui com o Marcos, com o Dr. Marcos hoje, tá? Vamos ver. Marcos, sai um pouquinho, entra de novo, por favor. Pra ver se facilita aqui que as... Ih, ontem eu não consegui gravar a live de ontem. A live foi muito bacana. Sobre 3 casos de remissão total. Tá, entra e tenta solicitar, Marcos. Tá bom? Tenta solicitar. Aquela solicitação que pede lá. Peraí. Não tá indo. Deixa eu ver se eu tento aqui de novo. Conexão tá ruim. Ai, foi. Tô aguardando. Mas já solicitei, tá bom?
Vamos ver aqui. Até bom porque o pessoal tá entrando ainda. Deixa eu ver se eu mudo a conexão aqui, que eu tô. E aí, Marcos, recebeu o convite? Eu te enviei, tá bom? Não? Deixa eu cancelar e vou tentar de novo. Vou tentar de novo aqui, tá? Vou enviar novamente. Enviei novamente o pedido. Acho que agora vai. Ah, agora foi. Eu tô tentando entrar pelo. Eu fui tentar entrar pelo computador, não tá entrando, entrou só pelo celular. Ah, tá. Eu nem sabia que dava para fazer pelo computador a É, live. eu vou só pegar o carregador, só para garantir até o final. Tá bom. Tá Um minutinho certo. só. Gente, é assim, né? Quem sabe faz ao vivo, mas tudo certo. Ainda bem que atualmente o Instagram, eles aumentaram o tempo, então qualquer coisa a gente fica um tempinho a mais. Até 4 horas dá para ficar agora nas lives. Isso é muito bom. Deixa o Marcos só pegar o carregador dele. Então vamos lá. Deixa eu ver aqui. Foi cá. Pronto, beleza, deu tudo certo. Tudo Meu anjo jóia, da tudo guarda é jóia. forte. Querido, primeiramente eu gostaria de agradecer por você ter aceito o meu convite. Sempre bom estar com você, né? Quando a gente se encontra em congressos, a gente acaba dando aula juntos. A gente ficou muito tempo lá no grupo de pesquisa em Zumbido, na época da Tani. E estou muito feliz de estar dividindo essa live aqui esse ano com você. Eu já estava me organizando justamente para, em algum momento, te chamar. Caiu. Deixa eu chamar novamente. Então, peraí. Pronto. Enviei de novo a solicitação. Gente, vai dar certo, hein? Segure firme aí. Agora vai. Pronto. Pronto, vamos lá. Voltamos. Tá difícil. Não, mas agora vai. Acho que agora já pôs para carregar direitinho. Tá jóia, vamos lá. Obrigada, Marcos, pela sua presença, viu? Obrigado Muito você. obrigada. Vamos bater um papo aqui, tentar ajudar principalmente essas pessoas que têm zumbido, que têm várias dúvidas e que gostam de ouvir casos, né, de remissão para dar uma esperança, né, um ânimo. Isso é muito importante para as pessoas que têm zumbido. Marcos, conta um pouquinho para o pessoal da sua formação, aonde você se formou. Conta um pouquinho para eles te conhecerem. Boa noite, Karina. Sextou, né? Total. Com emoção, inclusive. Karina, primeiro eu gostaria de agradecer, em nome de todos, eu acho, que participaram de alguma forma dessa semana que você fez aí de zumbido somatosensorial, tanto os profissionais da área, os pacientes, porque todos sabem a dificuldade que é trabalhar com esse tipo de zumbido tão diferente não, mas específico, e a dificuldade que a gente tem até para expor essas ideias. Então, agradecer em nome de todos que puderam. Como sou eu que estou fechando, estou tomando a liberdade de fazer esse agradecimento em nome de todos, aí, tomando a liberdade. Obrigada, querido. Meu nome é Marcos Venturini, né? Como você me apresentou, eu me formei na USP, lá em Bauru, no século passado. Você se formou em Bauru? Me formei em Bauru, na USP de Bauru. Legal.
Logo que eu me formei, lá pelo quarto, quinto ano, eu fiz a especialização em DTM na PCD. E a minha sorte é que o grupo que eu fiz a especialização tinha uma unidade dentro da Escola Paulista de Medicina. E lá eu pude entrar em contato. Você conhece bem o HC e sabe o quanto de gente a gente pode ter contato. Isso é quase nobre de todos os pacientes que a gente pode atender e ver. E lá eu percebi a alta prevalência de casos de DTM associado a zumbido. Me chamou muita atenção. E logo comecei a ficar responsável por esses casos. E como vocês sabem que tratam de zumbido, a gente vira o Marcos do zumbido, a Karina do zumbido. Eu vi que alguém escreveu aí. Sempre que alguém abraça esse nicho que às vezes é renegado, e eu vi vocês falando em várias oportunidades, que a gente fica quase que todo mundo passando, quase não um problema, mas o paciente que ninguém quer atender. Sim. E o conhecimento foi avançando e eu percebi que lá, infelizmente, eu não poderia evoluir no que eu queria. E entrei em contato com a doutora Tani e tive a oportunidade gigantesca de entrar no grupo de vocês, num grupo avançado, já que já tinha sua pesquisa. E ela Na viu verdade, então, você queria acompanhar um grupo de zumbido? É isso, eu já tinha, lá na Escola Paulista, eu já tinha feito o trabalho... Pelo salário não precisa. Eu já tinha trabalhado com o zumbido, só que eu não tinha... Eu era, não era expert, mas eu era o que conhecia um pouquinho mais. E eu fui para lá, pro HC, para a doutora Tani, para poder aprender com vocês. Passar um pouquinho do que eu sabia, porque não tinha nenhum dentista lá com vocês. É verdade. E absorver o máximo de dados importantes que vocês tinham. Você com a Tani já tinha feito uma pesquisa, e eu e uma outra otorrino que me fugiu o nome, a Daniela, a gente fez uma outra pesquisa para pegar justamente manobras de cervicais e de mandíbula, de músculos da mastigação, que a Tani tinha programado. E a partir daí, a gente veio trabalhando juntos, você, a Marcinha, a Tani, a Tatiane, Leila. Eu trouxe a Leila, a outra coisa que eu pude fazer, eu trouxe a Leila para o grupo, porque a gente lá na Escola Paulista, a gente treinava fisioterapeutas e é uma coisa pobre na área de ter fisioterapeutas que consigam trabalhar na área de DTM de maneira bacana, e a gente conseguiu criar três grupos de fisioterapeutas, então isso foi muito legal. E lá permaneci até o grupo ser pausado, vamos dizer assim, e de lá me desliguei, e aí a gente veio trabalhando fora da área e vocês voltaram e eu acabei ficando. Mas essa foi a minha experiência, e de lá a gente veio falando, aí a gente veio trabalhando juntos. Essa é a minha história. Perfeito. Perfeito, muito bom, muito bom. Marcos, vamos pensar um pouquinho aqui nos leigos, né? Inicialmente, eu queria que você falasse um pouco o que seria a disfunção temporomandibular. Para quem não sabe, a ATM, que é a articulação temporomandibular, essa articulação aqui da mandíbula, né? Perfeito. Que fica aqui próximo do ouvido, né? Que se move, essa articulaçãozinha aqui. Queria que você contasse um pouquinho o que seria a disfunção temporomandibular, quais são os sinais, os sinais, o que a pessoa pode apresentar para que ela possa, de repente, olhar para ela e falar: nossa, eu acho que eu tenho uma disfunção temporomandibular e devo procurar um especialista em disfunção temporomandibular, que não é todo dentista que é especialista em disfunção, né? Temporomandibular. Excelente pergunta, Karina. Sim, é uma especialidade relativamente nova na odontologia, foi criada lá no final dos anos 90, e muita gente confunde a nossa especialidade com o bucomaxilo. Então, o bucomaxilo é a pessoa que está para fazer a operação, que vai ficar quase na parte hospitalar mesmo, e nós tratamos da disfunção temporomandibular.
A disfunção temporomandibular é um termo coletivo, então vai abranger diversas alterações que pegam principalmente os músculos que são responsáveis pelo fechamento, então o masseter, que fica nessa região, o temporal, que fica na região das têmporas, e dois músculos internos, que são os pterigoideus. E pega a articulação e as estruturas, essa articulação que é a nossa ATM, e as estruturas que ficam em volta dela, que é a cápsula que envolve e... Ixi. Tá ouvindo? Para mim caiu tudo aqui. E os ligamentos. Mas não tô te vendo. Cortou tudo aqui. Tá difícil hoje aqui nossa conexão. Veja aí se dá para melhorar um pouquinho. Vamos ver. Vamos ver se pelo conta. O áudio tá ótimo, agora só o vídeo mesmo. É uma pena. A imagem. Deixa eu só... Você tá do lado do roteador ou você quer trocar? Porque eu troquei minha conexão, eu coloquei... Foi. Conseguiu. Ufa. Sim, Bom. aí você estava falando que é diferente um especialista em disfunção temporomandibular de um bucomaxilo, né? Isso. Então a gente trata basicamente de todos os efeitos e pode chegar nesse bucomaxilo. Então, tudo que envolve essas estruturas, então, quais são os principais sinais e sintomas? O principal da nossa é o cansaço na região da face, na região pode ter uma dor de cabeça na região das têmporas, dor na região articular, os estalos. Então, essas são as principais sensações. Então, cansaço, estalo, dor na região da face, dificuldade de abrir e fechar a boca, outro sinal importante. Então, esses são os principais sintomas. Caso você acorde com dor de cabeça ao final da tarde, é justamente onde a gente entra, porque os músculos ou a articulação, elas estão envolvidas. Perfeito. E a disfunção temporomandibular é um sintoma ou uma doença? Igual o zumbido, é um sintoma. Ele é um termo coletivo que vai abranger vários sintomas, né? Então, a palavra disfunção é tudo que envolve. Então, ela não é nenhuma doença, mas é um complexo de sintomas que podem englobar até o zumbido, que a gente vai conversar um pouquinho mais à frente, mas é um complexo de sintomas que vai dar disfunção temporomandibular, igual ao zumbido. Então, essa é a grande dificuldade quando a gente envolve uma parte somatosensorial, zumbido somatosensorial, porque os dois têm as mesmas características de ser muito abrangente, ter diversas características de origem e vários sintomas, igual ao zumbido. Então, é isso que dificulta muito até o entendimento por alguns profissionais da área. Certo. Ô, Marcos, conta um pouquinho quais são os principais mecanismos que faz com que uma disfunção temporomandibular... Carregador. Você pega o carregador para mim, Fê? Oi. Quais são os principais mecanismos que faz com que uma disfunção temporomandibular possa gerar um zumbido? A disfunção temporomandibular, quando a gente pensa num zumbido, a gente vai ter um envolvimento da área trigeminal, que são os músculos da mastigação inervados por essa musculatura, a articulação é inervada por essa inervação, e o músculo que tem lá dentro do ouvido, que é inervado também. Então, quando você entra em sobrecarga dessas estruturas, pode gerar uma situação de zumbido. Então, como ele funciona? Qual é o mecanismo? Hoje, a gente acredita muito... Deixa eu só carregar aqui. Vou mudar aqui, senão o carregador... Pronto. O que se acredita hoje em dia é que o zumbido ele tem a característica muito parecida com a dor crônica, onde você tem um estímulo periférico constante, gerando uma
alteração na resposta do sistema nervoso central através de mecanismo de trigger points, como foi falado por algumas pessoas. Então, dor à distância ou sintoma à distância, que foi bem explicado por uma médica, pela Travel. Certo. E no caso de mecanismos mais assim anatômicos, no sentido de alguns ligamentos, tipo ligamento disco-maleolar, por exemplo, de toda essa região, você acha que isso influenciaria? Ou o caso da vascularização, você acha que isso influencia pelo fato de estar relacionado com a ATM e com os músculos ou os ossículos da orelha média? O disco maleolar, que é a teoria de Pinto, né? Isso caiu, a gente não acredita, a literatura não acredita muito nessa teoria. A articulação em si, fora a artralgia, quando você tem dor, então o que a literatura nossa acredita é muito na dor associada a um estímulo periférico para central. Então, a articulação em si não é a principal causa, porque é difícil a gente ter alterações na articulação. A articulação, se a gente for pensar em incidência de casos de DTM articular e muscular, a DTM muscular corresponde a aproximadamente 75% dos casos, sendo que a articular corresponde a 25%, e mesmo assim, casos que vão associar desde atos degenerativos como artralgia. Então, casos degenerativos nem sempre geram a dor, a artralgia, a dor na região da articulação. Então, a associação de dor na região dos músculos da mastigação, associado com as dores na região cervical, que vocês muito bem falaram aí nessas lives que antecederam, é o mecanismo que é associado a gente poder falar do zumbido associado à DTM. Perfeito, Marcos. Vamos agora falar um pouquinho aí do que interessa para as pessoas que estão nos assistindo, que são os casos de remissão de zumbido. Conta um caso clínico que você acompanhou com o máximo de detalhe possível, quem era esse paciente, se tinha audiometria normal, quais eram as principais queixas. Bom, eu trabalho com um grupo, né, de otorrinos, eu gosto de deixar muito bem claro que nós, você, a fono, os psiquiatras, nós somos o final dessa linha de tratamento, né? Nós somos... e então, os pacientes que eu recebi vieram de otorrinos, então, sempre citando a Tani, que eu acho que a precursora disso, ela conseguiu, a grande vantagem dela foi captar muita gente, então ela juntou um grupo de pessoas importantes e ela inteligentemente conseguiu de se passar aos casos para quem precisava. Então, recebendo o caso do otorrino, eu recebi esse caso, o primeiro foi justamente da doutora Tani. Esse paciente apresentava um zumbido bilateral há menos de 4 meses. Ele reclamava de plenitude, que é aquela sensação de ouvido tampado, que vocês explicaram também lá atrás. Então, aquela sensação de como se estivesse descendo a serra. Dores na região da face. Cansaço ao acordar e ao final da tarde. E durante o exame físico, percebi, pela palpação, a gente conseguiu avaliar que os músculos da mastigação, associados com a cervicalgia, apresentavam dores miofasciais com trigger points, ou seja, dores à distância. E essas dores, principalmente no masseter profundo, irradiavam para dentro da orelha. A gente fez os movimentos mandibulares, que a gente conhece, que são ou movimentos sem resistência ou com resistência, ou seja, onde você pressiona e a pessoa faz o movimento. E a gente percebeu que o movimento de apertamento dele sem resistência, que não dá para ter resistência, o apertamento
o movimento de lateralidade da cabeça contra a resistência, o movimento de abertura contra a resistência modulavam o zumbido. Então, ele aumentava o quadro de zumbido. Uhum. E como os movimentos de lateralidade geravam um zumbido, e aí a gente pensa logo no pteregoideu lateral, que é o músculo mais responsável pelo movimento de lateralidade. Então, eu faço um teste que é a anestesia com lidocaína, uma agulha longa, para se tiver dentistas aqui me ouvindo, e eu acesso uma região próxima ao pteregoideu lateral, e com anestesia o paciente teve a remissão do zumbido durante a aplicação da lidocaína. Isso me deu certeza do que a gente estava, que o zumbido era um zumbido somatosensorial. Daí o tratamento que foi prescrito foi justamente como foi falado por alguns de vocês. A gente primeiro orientou o paciente com cognitivo comportamental, os hábitos dele. Então a gente tem um hábito, ele tinha a presença do bruxismo. O bruxismo, para quem está ouvindo a gente aqui, é o hábito de apertar, ranger ou comprimir a musculatura sem encostar os dentes. E isso pode ser feito durante o dia ou durante a noite. Então, tem muita gente que só conhece o bruxismo porque fala é o ranger dos dentes à noite. Mas o mais deletérico para a zona muscular é o bruxismo durante o dia, o bruxismo em vigília. Então, esse paciente apresentava, por ele apresentar dor de cabeça ao acordar e um cansaço muscular no final do dia, ele tinha os dois zumbidos, os dois bruxismos. Então, a gente entrou com uma placa, um dispositivo interoclusal rígido. A gente entrou com o uso do aplicativo de controle de mudança de hábito, que chama Desencoste. É um aplicativo nacional, gratuito, intuitivo até de usar, é fácil de usar, onde você vai relatar se você está apertando os dentes durante o dia e se você tem dor nesse momento. Então, é uma mudança de hábito que é interessante, que a gente precisa. A gente entrou com as compressas quentes e sessões de fisioterapia que, para quem, assim, de novo, falando para dentistas, eu sei que a gente está falando para um público grande, mas a gente tem, se a gente for trabalhar com dentistas, quem quiser trabalhar com o zumbido não pode esquecer dos fisioterapeutas. Não dá para trabalhar sem vocês. Então, após a 10ª sessão de fisioterapia, esse paciente teve a remissão do zumbido. Quantas sessões? 10. 10. Então, era um zumbido relativamente novo, igual vocês falaram ontem na live. Então, um zumbido novo que pega, a gente considera menos de 4 a 6 meses, é um zumbido relativamente mais fácil de atuar, né? Então, é como se fosse um zumbido agudo. Agudo na questão não de intensidade, mas sim de tempo de dor. Isso. E daí o segundo quadro era um quadro muito parecido com esse primeiro. E os pacientes que têm o zumbido somatosensorial, ele tem um quadro muito parecido mesmo, né? Eles têm uma dor na região da face. Ô, Marcos, só um minutinho. Esse primeiro paciente, ele tinha audiometria normal? Audiometria normal. Audiometria normal. Você vê, né? Todos os casos, todos apresentados durante a semana inteira, todos, sem exceção, eram pacientes com audiometria normal. Então, também é isso que eu observo na minha prática clínica dos meus casos de remissão total de zumbido. Sempre são pacientes que têm audiometria normal. Porque são pacientes, por isso que são pacientes jovens, né? Que eu digo, são pacientes que vão desde os seus 20 até os seus 50 anos, que são a característica do nosso zumbido somatosensorial. E eles têm a característica de dor muscular. Que é justamente a mesma faixa etária onde tem a maior prevalência de DTM muscular. A DTM muscular ela tem a maior prevalência nessa faixa etária, porque é onde o indivíduo tem a maior força,
e um maior tônus muscular. Eu vi vocês falando que sobre o gênero, que o gênero feminino obtém melhores resultados por ser mais cooperativo, que coopera É o melhor. que eu observo na minha prática. Não é nada de estudo, é Não, minha eu observação. sei. Eu acho perfeito. Eu acho que tem um pouco disso. Mas uma outra coisa que eu levantar uma leve, daí fica para a gente pensar. O gênero masculino, ele tem um suporte muito maior para dor muscular do que o gênero feminino. Ou seja, ele suporta mais dor e quando chega no final, vamos supor, de estourar mesmo, é porque o quadro já está pior. Então, eu acho, já quase tem uma cronicidade. Então, a gente está falando, lógico, generalizando, mas normalmente a mulher tem uma característica de menor suporte de dor muscular. Então, eu acho que isso também pode ser um dos fatores. O tempo que esse homem demorou para relatar os efeitos, afinal, o zumbido é um sintoma de alerta, isso pode ser. Eu falei, deixa eu levantar essa lebre, porque isso eu vejo muito. Quando você vai fazer a palpação em homem, ele fala assim, dói, mas não dói tanto. E eu acho que o limiar de dor é importante para esses casos também. Eu não sei o que... A Gra está comentando aqui, meus pacientes homens suportam menos. Eu também observo isso. Que eles suportam menos, eles são mais sensíveis à dor. Não sei. É uma coisa assim que é importante você levantar pela sua grande experiência clínica. Eu acho muito importante isso. A palpação, o homem sente mais dor mesmo, mas o limite de cansaço muscular, até é só pegar em esportes, tudo, é só você ver, o homem suporta mais, ele tem, mas com toda certeza, para palpação, para todos os negócios, o homem é mais frouxo mesmo, não tem a menor comparação. Mas eu acho que para limite muscular a gente tem um pouco mais de força. Isso é uma constatação até para quem faz esportes, tudo. E eu acho que isso a gente podia até estudar para ver quanto isso demora para chegar nisso. É difícil porque a gente não vai conseguir fazer um estudo retroativo ao zumbido. A gente não vai saber quem chegou no zumbido. Mas eu acho que é um dado importante. Quando eu ouvi, eu pensei sobre um pouco. Muito bom, excelente. Excelente colocação. E aí, conta um pouquinho do segundo caso. Eu separei esses dois casos, Karina. O outro caso é um caso, como eu falei, muito parecido, né? Então, ele tinha todos os sintomas que eu relatei no primeiro, dor irradiada, ele ia para dentro do ouvido, e a gente vê que o masseter profundo, até pela proximidade, é o que mais gera, junto com o temporal, principalmente, e o esternocleido, são os músculos que geram mais estímulos para dentro do ouvido, dentro da orelha. E daí o que aconteceu? Eu fiz a mesma sequência, porque ele tinha o bruxismo em vigília, importante. Depois eu queria conversar sobre o que vocês falaram sobre a pandemia. Eu acho que é bom a gente pontuar um pouquinho. Ele tinha o bruxismo da noite. Então a gente entrou com a placa, sessões de fisioterapia, e eu acho que é outro sinal que quem trabalha com essa área de fisioterapia, às vezes relata, que é a melhora após a sessão e depois de um dia, às vezes, ele tem um sinal de piora. E isso em sinais, principalmente, de dores de pacientes crônicos, ou seja, de um pouquinho, ele já tinha, há mais de um ano, ele estava com 14 meses de zumbido, é mais frequente. Então, o que aconteceu? Após um mês, ele tinha melhorado, e como vocês falaram também, a maioria dos pacientes, quando bem diagnosticados e na mão de profissionais habilitados, tem um quadro de melhora importante. Então, ele vai ter uma diminuição do zumbido. Mas a gente percebeu que poderia melhorar, porque ele chegava quase à remissão, e foi um quadro que a Leila tocou com a gente, e ele voltava, passava a sessão e ele voltava. E daí a gente entrou com um medicamento que faz a modulação para dores crônicas e ele melhorou após 6 meses. Uhum.
Então, eu acho importante essa associação quando a gente tem um quadro de dor crônica, que é o quadro de um paciente desse, associar com medicamentos que podem ser alguns que vão de antidepressivos até a toxina, onde há o controle da passagem de impulsos nervosos, e isso conseguiu devagarzinho, diminuindo a intensidade periférica, desestimulando a parte central, e a resposta começou a ser positiva. Muito bom, muito bom. E tinha quanto tempo de zumbido? 14 meses. 14 meses, um zumbido persistente. Audiometria normal. Audiometria normal. Paciente jovem, a mesma... É uma gênero feminino, então ela vinha de problemas de trabalho, onde trabalhando demais. O quadro que normalmente a gente acaba vendo, onde há uma sobrecarga de estímulos pela essa vida que a gente tem, e acaba o zumbido sendo o final dessa história. Então, dependendo do tempo que a gente tem de zumbido, ela percorreu alguns profissionais, onde desestimularam, até chegar na Marcinha, se eu não me engano, agora eu não anotei quem me indicou, e a gente foi trabalhando e teve um sucesso bacana. Muito bom. Eu vou começar já a fazer as perguntas. Deixa eu voltar aqui. Aqui já foi, então vamos lá. Bom, se vocês quiserem, pode ir mandando, tá? A Michele falou, eu uso o aplicativo Desencoste, super ajuda. Ajuda bastante, no caso. Amanda Avancini. Sem bruxismo também desenvolve o zumbido? Então, a disfunção ela tem várias causas, podemos dizer assim. Qualquer hábito parafuncional pode ser um fator de risco. Então, se o bruxismo é o principal deles, é o mais comum, mas, por exemplo, o hábito de mascar chicletes durante um período longo, pessoas que fazem uso da boca como profissão, então, um músico, hábitos de segurar cachimbo. Então, não necessariamente o bruxismo precisa estar presente, mas precisa ter uma sobrecarga desses músculos da mastigação para a gente envolver a disfunção temporomandibular. Então, a gente tem que ter uma sobrecarga ou alguma alteração dentro da articulação, alguma dor dentro dessa articulação, a famosa artralgia, a dor dentro da articulação. E o bruxismo, eu cito o bruxismo porque é o mais prevalente, eu acho que é o que a gente vê em consultório, é o que você repara também, mas uma artralgia por um trauma, por exemplo, pode gerar um quadro de zumbido. Sim. Lembrando, gente, mais uma vez aqui que bruxismo não é DTM, que às vezes o pessoal confunde achando que bruxismo é uma DTM, é uma coisa que os especialistas batem muito martelo para que as pessoas compreendam direitinho. É um Amanda, caso, só interromper. Isso daí é interessante a gente falar, porque o bruxismo, primeiro que ele você nunca sabe se ele está ativo, nunca, mas é difícil a gente ter certeza, porque o padrão ouro que a gente tem é a polissonografia, para a gente saber se esse paciente tem evento de bruxismo. A gente pode usar o parceiro, alguém que esteja ao lado, relatando se esse paciente tem o bruxismo atual. O que a gente vê, às vezes, é somente o efeito. Então, são dentes desgastados ou dor na região muscular, na região dos músculos da mastigação. O desgaste nos dentes pode ser que o paciente teve bruxismo lá atrás e não desenvolveu nenhum quadro de disfunção temporomandibular. Eu gosto de citar sempre o técnico da França, onde ele tinha um desgaste dos dentes muito grande e não quer dizer que ele não tinha DTM ou que ele tinha bruxismo atual. Ele pode ter tido lá pela sua juventude, corrigido, tratado, controlado, mas o desgaste já estava feito e nem por isso teve dor.
Então, não é, como você bem pontuou, bruxismo, não é DTM. Ô, Marcos, e no caso, como identificar, através desses sinais, se apresentar desgaste, essa linha alba aqui, que é né, aquela mordidinha dentro da bochecha para os leigos entenderem, às vezes a língua fica um pouquinho né, denteada. Como saber se isso é algo antigo ou recente? Tem como saber? Não, né? É Não só tem. pelo relato do paciente dizer, olha, eu estou percebendo que eu estou rangendo ou apertando. É só isso, né? É pelo relato do paciente, pelo relato do parceiro. Então, a gente dá Tá. informações a essa pessoa se ela, e associado com o exame físico. Então, se o paciente apresenta dor, você Dor. pode sugerir que, que esse bruxismo gerou um quadro de DTM, um cansaço muscular. Então, alteração no músculo da mastigação. Ou você pode ver que esse paciente está fraturando os dentes em excesso, principalmente os dentes lá de trás, então os dentes posteriores. Então, se você vê um quadro de fraturas de dentes com constância, o que a gente viu justamente nessa pandemia, com maior prevalência, é um quadro que o bruxismo está ativo. Então, quando a gente... Exatamente, Tem uma pergunta aqui da Paula, que é fonoaudióloga, minha amiga. Oi, Paula. A placa deve ser trocada de quanto em quanto tempo? Eu costumo dizer que a placa é igual um sapato. Porque a placa não é um tratamento. É um controle do desgaste que esse paciente vai ter durante o bruxismo. Então, a placa tem uma espessura e um ajuste. Assim que você, durante o ajuste, que deve ser feito no início, com um tempo um pouquinho menor até que o paciente fique confortável, o ajuste não é tratamento, ele é só para deixar a placa confortável, porque a oclusão não tem função nesses quadros de bruxismo. E assim que esse desgaste da placa diminuir ou furar essa placa, está na hora de trocar a placa. Então, por isso que eu costumo dizer igual um sapato. Quanto mais você usar, quanto maior for a força sua muscular de desgaste, menor o tempo vai ser de uso. Tem gente que usa a placa por 3, 4 anos e ela está ok. A gente tem que fazer só as manutenções assim que ela vai tendo desgaste. E até que chegue a hora. É isso a placa. É uma confusão que muita gente faz, que a placa precisa ser ajustada constantemente. Não, a placa precisa ser ajustada assim que ela começa a ter indentações, pequenas perfurações na placa. Tá. Ô, Marcos, tem outra polêmicazinha aqui. Sempre polêmica na nossa área, né, Karina? Nossa Senhora, pelo amor de Deus, zumbido é o que é mestre nisso. No caso da placa, pois não. A minha pergunta que gera uma polêmica muito grande, pelo menos aqui no Instagram. Se fala muitas vezes placa miorrelaxante. Sim. E alguns colegas que são especializados na área, no caso, meus amigos fisioterapeutas que estudam bastante sobre bruxismo, DTM, nos últimos estudos, eles têm mostrado que não é miorrelaxante, que não há esse relaxamento, que na verdade, no máximo, o que vai acontecer, lógico, é colocado justamente para não haver esse desgaste dos dentes e, no máximo, para poder dar uma liberada aqui na articulação. Eu queria saber sua opinião sobre isso. Então, hoje não se chama mais de miorrelaxante, assim. Então, a gente chama de dispositivo interoclusal. Isso. Então, ela tem uma pesquisa, e daí, na minha opinião, é uma pesquisa do Conte, onde ele instalou 3 tipos de placa. Uma placa que a gente costuma chamar de mística, que aqui a gente usa, que é dura, é de acrílico. Uma outra sem algumas alterações oclusais e uma placebo. A instalação de qualquer dispositivo no início gera uma alteração de contração muscular nas 2, 3 primeiras semanas. Então, ninguém sabe o real motivo, mas a musculatura tem menor intensidade de força durante o uso no início. Após a instalação, a adaptação neurofisiológica, ela vai ter uma subida de
de atividades eletromiográficas, sendo que a placa de mística tem o melhor efeito. Ela, por algum motivo que a gente ainda não descobriu, ela tem uma alteração muscular, então ela faz com que você tenha não podemos dizer relaxamento muscular, mas ela diminui intensidade de força, por isso que acaba a musculatura diminuindo forças. Ninguém sabe o motivo, mas é o que a gente tem e funciona. Ela tem a função também da parte articular, mas para ter uma alteração da parte articular de forma efetiva, caso em artralgias, a placa precisa ser mais alta na região posterior, em torno de 3 milímetros, para que a gente tenha descompressão da parte articular. Ou uma placa que a gente chama de reposicionadora, onde a gente joga a mandíbula um pouquinho para frente e você traz o côndilo tirando essa compressão. Então, ela tem a função de alterar a intensidade de força muscular, mas a gente não chama mais de miorrelaxante, tem toda a razão. Mas ela tem alteração muscular, sim. Tem, né? Tem, não, tem. Isso é o efeito bacana, que a gente vê, claro. Eu vou querer depois esse artigo. Tá jóia, eu te passo. Pra gerar polêmica no meu grupo, eu falar, vamos discutir esse artigo aqui. Agora me fale uma coisa, tem pessoas, tem profissionais que fazem a placa, o dispositivo na parte superior e outros na parte inferior. Eu queria saber qual a diferença, por que uns fazem na parte superior, outros inferior, se tem diferença entre um e outro. Nenhuma, as duas são tratamentos não invasivos. E outra informação importante, é para usar durante a noite. Não é para usar durante o dia, porque ela, se usar 24 horas, ela pode dar alterações esqueléticas nesse paciente. Quais alterações esqueléticas? Abertura de dentes na região anterior. Então, ela não pode ser usada por 24 horas. Então, você pode ter uma alteração oclusal também, porque você vai ter intrusão. Ela é para ser usada no período onde você não tem consciência durante o uso. Muito bom, Marcos, você falar isso, porque, olha, não é tão incomum alguns pacientes meus virem no meu consultório falando que o profissional pediu para usar durante o dia inteiro. É muito e comum. Eu oriento com cuidado, então foi muito importante você ter falado isso. E as duas placas, elas são não invasivas, não deletéricas. Ela tem uma diferença importante. A inferior, e aí a gente precisa entender que os dentes de baixo, eles estão normalmente, em pacientes que têm a arcada normal, vamos dizer assim, sim, dentro do padrão, os dentes inferiores estão para dentro dos superiores. Sim. Então, quando você põe o dispositivo, a parte que fica aqui na frente, ela precisa ter um platô para tocar nos dentes da frente. Dependendo da mordida desse paciente, que a gente chama de classe 2, onde o queixo é mais para trás, o platô tem que ser muito grande. E corre o risco desse platô, durante o movimento, bater nos dentes da frente e causar uma pequena abertura nos dentes da frente. Então, se tiver que optar, opte sempre pelo superior. Quando for fazer inferior, tome cuidado com essa situação, porque é o único perigo que ela pode dar. A placa inferior é o único perigo que ela tem, é justamente esse platô que vai ficar aqui na frente, na hora dos movimentos da excursão ou movimentos da mandíbula, ela bater e causar uma pequena abertura nos dentes da frente. Mas as duas estão corretas e vai da facilidade do profissional adaptar. Eu, particularmente, eu prefiro fazer a superior, mas às vezes tem quadros que o paciente necessita da inferior. Porque às vezes está fazendo um tratamento reabilitador em cima, então você tem uma parte embaixo. Às vezes usa um tipo de prótese que dificulta o uso da placa em cima, mas as duas estão corretas. Muito bom, Marcos. A Priferfísio está perguntando aqui, qual outra intervenção que o dentista costuma fazer, fora a placa, né, o dispositivo, um agulhamento
E as orientações com relação a hábitos parafuncionais, tem outro tipo de tratamento? Não sei. Seria, no caso, utilizar a toxina botulínica? O que, que vocês usam mais? Então, a toxina botulínica é totalmente ainda por enquanto off-label. Porque a toxina não tem a função, quando a gente pensa em usar a toxina para o zumbido, em disfunção temporomandibular, é para controle de impulsos nervosos locais, que é uma segunda ou terceira a função da toxina. Então, está sendo desenvolvida até lá fora uma toxina onde não diminua a contração muscular e sim só controle a passagem de impulsos nervosos, que seria excelente para dores crônicas. Então, a toxina seria uma e a administração de medicamentos antidepressivos com a mesma função, né? Ou anticonvulsionantes, que eles não têm a função nem de controlar convulsão nem depressão, e sim de controlar a passagem de impulsos nervosos periféricos, porque são efeitos que vieram complementares desse medicamento, que são muito importantes nesse controle. Então, essa é a nossa atuação. Então, primeira coisa é diagnosticar e ver a situação do zumbido somatosensorial, o agulhamento, que é outra área que a gente atua, mas eu acho que basicamente é ter essa sinergia com vocês, físicos. Saber Sim. trabalhar perfeitamente entre controle de dor. Eu não consigo, eu falo em toda aula que eu vou falar sobre isso. Eu não consigo ver um trabalho de um qualquer, mas em qualquer área da disfunção temporomandibular sem vocês nos auxiliando, trabalhando em conjunto. Muito bom. A pergunta da Michele: perda óssea pode estar associada à disfunção temporomandibular? É um assunto controverso para cá, outro assunto para lá de controverso. A disfunção temporomandibular, não. Porque a disfunção temporomandibular a gente tem que pensar em dores musculares e articulares. Então, não tem. Mas o bruxismo, sim. E aí é importante, foi a frase que você falou, bruxismo não é DTM. Então, o bruxismo pode, dependendo da arcada que esse paciente tiver, pode gerar uma sobrecarga sobre o dente, gerando forças oclusais não convencionais. Essas forças podem ou fraturar o dente ou gerar áreas de tração, de tensão, de cisalhamento na região do osso alveolar, podendo gerar perda óssea nessa região. E, consequentemente, a perda óssea e depois uma retração gengival, que a gengiva vai acompanhar essa perda óssea. Mas não obrigatoriamente, mas pode ter uma associação, sim. Tá. E em pacientes que têm a perda óssea já instalada, então é um problema prévio. Se você tiver o bruxismo, aí o processo de aceleração dessa perda óssea vai ser muito maior, porque daí ele vai ter uma perda de suporte, maior excesso de força, maior alavanca, e o dente pode... Aí sim você tem uma perda do dente acelerada. Muito bom. Tem uma pergunta aqui da Celise D'Amico. Viscosuplementação com ácido hialurônico ajuda? Ajuda desde que esse paciente tenha uma artralgia confirmada. Então, quando o paciente tem uma artralgia, uma dor, uma DTM articular aguda, ela pode ser efetiva junto com uma placa mais alta, de espessura mais alta. Eu acabei de fazer, aliás, na quinta-feira, eu acabei de fazer um quadro. Ela não tinha zumbido, mas ela tinha uma artralgia importante, com degeneração da cabeça da mandíbula, e o ácido hialurônico é efetivo, muito efetivo. Certo. A Alessandra, o disco articular, o disco da articulação, que ela quis dizer assim, se deslocou, né? Teve deslocamento do disco, e estou com esse zumbido há 3 meses. Será que é muscular ou é do deslocamento? Assim, o deslocamento por si só não obrigatoriamente gera qualquer DTM. Então, se a gente for pegar num quadro
aqui de nós que estamos assistindo a live, provavelmente vai ter gente que vai ter disco deslocado sem dor. Então, não obrigatoriamente. Mas o disco deslocado pode gerar um desconforto em dor. Então, a gente precisa ver se esse disco deslocado gerou uma artralgia e, consequentemente, qualquer alteração de dor faz com que você tenha uma dor muscular compensatória. E aí vocês, fisioterapeutas, podem falar isso de longe melhor que eu. Qualquer dor gera uma compensação muscular e essa compensação muscular normalmente gera dores musculares reflexas a essa dor posicional. Então, aí a gente precisa ver se esse disco deslocado gerou uma dor e aí precisa saber se tem alguma relação de modulação para saber se é um zumbido somatosensorial. Não tem a menor dúvida. Perfeito. O Bezerra está perguntando, tirar os dentes do siso ou ficar com eles gera um zumbido? Não. Dentes em si não tem nenhuma influência sobre... E aí a gente está falando sobre disfunção temporomandibular. Não tem nenhuma função. O efeito da parte dentária, da oclusão, não gera nenhum quadro de DTM. Esse é um outro mito que a gente poderia ficar falando aqui, e você deve ouvir várias vezes que a pessoa fez orto. A oclusão hoje não é um quadro que a gente avalie para um quadro de DTM. Ou seja, se não tem DTM, não é um quadro que vai gerar zumbido, pelo menos na nossa área, Karina. Tá. O doutor Caio Leite, o uso da placa, ela deve ser definitiva ou tem um tempo determinado? É outra pergunta difícil de responder, né? Porque, assim, a placa, teoricamente, ela deve ser usada enquanto tiver o bruxismo do sono. Então, a gente tem que avaliar sempre, e o jeito de a gente ver isso é com os controles, normalmente semestrais, dependendo, aí vai variar. Se o paciente aperta demais, vai maior desgaste, você diminui um pouco, mas vamos generalizar com controles semestrais. Se caso isso estiver ocorrendo e você perceber que tiver desgaste dessa placa, ela vai ter que ser mantida até o momento que a gente perceber que esse paciente não tem mais desgaste na placa que justifique o uso. Então, e o bruxismo, ele tem uma origem primária, que ele vem do sistema nervoso central, sem muita causa, e ele tem alguns fatores associados, como problemas respiratórios, algumas refluxo gástrico, refluxo, alterações do sistema nervoso central, doenças como autismo. Então, depende do quadro, mas normalmente é por avaliação e pode ser que seja pelo resto da vida, dependendo do quadro que ele tenha. E algumas situações também, o Manfredini fala muito de abusos, às vezes, de álcool, fumo... Cocaína. Cocaína. Cocaína é demais. Também cafeína em excesso, né? Também é falado muito na literatura, assim, como, digamos assim, um fator de risco que pode dar um empurrão para essa situação aí permanecer. Antidepressivos em geral também. Antidepressivos em geral também. Antidepressivos. Perfeito. Alguns antidepressivos, alguns pacientes meus, eu noto isso, que quando passam aí no psiquiatra, eles falam que dá uma pioradinha, dependendo do antidepressivo. Dependendo. Tá, gente? Não é todos. Tem uma relação, mas tem alguns que já são associados. Então, a maioria não, mas uma grande parte gera um aumento do bruxismo, porque principalmente mexe na cadeia da dopamina. Bacana, interessante. Fabi Cardoso, qual o tempo médio para sentir bons efeitos da placa? Eu acho que o que ela quer dizer, o efeito da placa, acho que deve ser no zumbido, né? Se tiver que... Então, aí depende, como a gente já veio falando, assim, a dor muscular e qualquer dor, vamos falar de dor, e dor articular geral. A placa tem um efeito interessante e relativamente rápido, dependendo do que desse paciente veio. Se ele veio com um quadro há muito tempo, normalmente ele vai demorar um pouquinho mais do que aquele paciente que teve um quadro relativamente rápido. E aí, para o zumbido, a placa por si só ela não resolve, porque é um controle
como a gente mesmo falou, ela não é relaxante total da musculatura e os efeitos já estão instalados. Então, precisa de uma associação do tratamento, do agulhamento e, de novo, sem ficar puxando a sardinha para vocês, de um fisioterapeuta. Tá. Legal, Marcos. A Leila, queridíssima, perguntou: às vezes aparece pacientes que o dentista fez a placa superior e inferior. Como isso funciona? Eu acho que é uma grande maldade, porque a placa já... A placa por si só, uma placa já é difícil a gente instalar, né? E quando a gente pensar que vai aumentar a placa, cada 1 milímetro na região posterior, abre 3 na frente. Nossa boca é como se fosse uma tesoura. Então, cada um que aumentar aqui, aumenta 3. Se imagina você colocar 2 e 2, 4, vai para 12. Você vai ficar com a boca impressionante, vai ficar muito grande. E não tem necessidade e não tem nenhuma evidência. O mais importante, não há evidência científica. E aqui eu adoro participar do grupo, porque a gente sempre... Não adianta vir minha opinião aqui. A minha opinião entra na base lá daquela nossa pirâmide de especialista, mas a gente tem que ver o que a literatura mostra. E não tem nenhuma evidência científica. Ô, Marcos, no caso do paciente que tem dificuldade de se adaptar à placa, você tem alguma dica? Se fala, nossa, aquilo me incomoda, atrapalha meu sono, eu não consigo usar essa placa, e você vê que tem um bruxismo realmente importante, que está causando esse desgaste. Como é que você faz na sua prática clínica nesses casos? Então, a primeira coisa, assim, a primeira situação, ver se essa placa está bem adaptada. A placa bem adaptada é metade do caminho para quem tem dificuldade. Então, ela não pode estar apertada, o paciente não pode sentir desconforto nem durante a noite e nem ao acordar, parecer que tirou um peso. É lógico que a gente vai trabalhar aí, nossa área, principalmente, a gente trabalha com pacientes que têm dificuldade da qualidade do sono. Então, qualquer alteração para ele, no sono, pode gerar uma dificuldade. Eu recentemente atendi um paciente que ele tem essa dificuldade. Então, tem 2 principais que são as mais difíceis. Ânsia. Então, eu tiro muito lá de trás o céu da boca, deixo só em superfície de dente, aumento um pouquinho a espessura para não quebrar e tiro do céu da boca o máximo que pode dar. Então, isso ajuda bastante. E quando a gente tem uma alteração da qualidade do sono, é o mais difícil, Karina. Mas pode parecer um pouco até grosseiro da minha parte, mas não existe outra opção da gente trabalhar com... E ele, sabendo da importância, então, ele vai precisar se adaptar. Ele pode, eu falo, vai adaptando 1 hora, mesmo que você tire. Porque a gente trabalha com pacientes que têm apneia e eles usam aquele CPAP. Pô, aquilo lá é muito pior, ou a placa de ronco de apneia. Aquilo é o demônio. E eles vão precisar, senão eles vão morrer. Porque eles podem ter uma apneia séria, eles podem levar a óbito. Então, eu falo, ó, o que existe na literatura é essa situação, e a gente vai tentar fazer o máximo para que te dê conforto. Mas vai precisar um pouco do esforço de vocês. Não tem jeito, Karina. A gente depende muito da participação. Mas, principal, o que eu vejo de dificuldade é a placa apertada. É aquela pessoa tira a placa, parece que vai cair os dentes da frente. A Carol perguntou: o paciente que tem crise convulsiva apenas durante o sono, é indicado o uso da placa? Difícil. Eu não usaria. É perigoso, né? Porque aí a crise convulsiva, a melhor situação hoje em dia é o uso da toxina para diminuir força muscular, e porque a toxina vai funcionar no paciente que tem bruxismo em torno de 3, 4 meses. Então, a toxina não é padrão ouro, não é primeira opção e nem última opção para quem tem bruxismo. Mas pacientes que têm alguma alteração no sistema nervoso central, a toxina é importante, sim, porque eles vão ter convulsão e a placa é perigosa, né? O Rick Kawa, ele falou assim: bruxismo mais periodontite é igual maior perda óssea. Sim, foi o que a gente... É o que a gente tem na parte clínica,
não é o que a literatura consegue comprovar, mas é isso que eu falei. Se a gente tiver um bruxismo, principalmente em vigília, que é o apertar dos dentes, tudo, por um período longo, e uma oclusão, às vezes, não tão ideal, o risco de perda óssea é muito maior, e a partir do momento que começa a perda óssea, a evolução começa a ficar. Ó, o Rick fez uma pergunta assim que eu adorei, que é: quando um dentista deve encaminhar o paciente para o fisioterapeuta? De disfunção temporomandibular, eu acho que sempre. Porque a disfunção temporomandibular tem um fenômeno associado que é a cervicalgia. Então, quando a gente tem o principal meio que a gente tem de levar o hábito parafuncional é o bruxismo. Então, a gente tem o apertar dos dentes gera uma contração na musculatura da região do pescoço. E pacientes que têm o bruxismo noturno normalmente estão associados a uma má qualidade do higiene do sono, gerando dores musculares cervicais. Então, eu não consigo me ver hoje especialista em disfunção temporomandibular se não tenho uma fisioterapeuta comigo. Porque casos onde tem uma DTM aguda, ou seja, menos de 4 meses, relativamente não há necessidade. Você, normalmente, com compressa, agulhamento nessa região, você consegue resolver. Mas quando passa um pouquinho mais isso aí, onde tem nódulos um pouquinho maiores, vocês têm mais tempo e experiência para desativar esses pontos, eu acho que vocês são essenciais. Perfeito. E o que você E o acha, legal, Karina? Marcos, que então, a gente trabalha muito só para fazer uma complementação. O fisioterapeuta, ele trabalha também muito com técnicas de relaxamento, né, Marcos? Perfeito. Então, a gente aplica, não só no caso no momento do consultório, mas também a gente ensina várias técnicas de relaxamento, inclui mindfulness, incluindo técnicas de relaxamento de Jacobsen, respiração profunda diafragmática. Então, tudo isso faz ajudar a melhorar na dor, no bruxismo, que tem até estudos falando sobre mindfulness no bruxismo. Apesar de que mindfulness, lógico, qualquer profissional pode trabalhar, mas o fisioterapeuta, por justamente a gente trabalhar com o paciente, na maca, né, tentando fazer com que ele também procure entrar no relaxamento, a gente acaba fazendo muitos cursos também ligados a isso. Então, é só para complementar aí o trabalho que a gente faz. Eu acho perfeito isso daí. Por isso que eu falei, vocês têm, até pela disponibilidade de tempo, o dentista tem aquela coisa mais quase que invasiva. Vocês têm mais tempo porque vocês estão fazendo a manipulação e ensinando eles a respirarem, controlar. Eu não consigo me ver em outra situação se não for com controle justamente com vocês. Tá. Gente, eu já estou finalizando aqui. O Dr. Caio Leite falou assim: zumbido também podem ser problemas de otorrino. Como fazer um diagnóstico diferencial? Caio, na verdade, o zumbido é 100% otorrino. 100%. Então, sempre vai passar com otorrino inicialmente. Ou, por exemplo, acontece muito comigo das pessoas me acharem na internet, me procuram. E o que é que eu faço? Eu vou fazer toda a minha avaliação. E aí, o que é que eu faço? Encaminho para o otorrino. Ou o contrário, que é a maioria das vezes. O otorrino recebe esse paciente e ele me encaminha. Então, todo paciente que tem zumbido deve passar com otorrino. Não é neurologista, não é outra especialista. Por quê? Porque a grande maioria, em torno de 90%, 96% das pessoas que têm zumbido, elas vão ter perda auditiva associada. E a perda auditiva, quem cuida é o médico otorrino, junto com os exames feitos por um fonoaudiólogo que vai fazer os exames audiológicos. Então, o diagnóstico diferencial realmente, assim, é um desafio, porque o zumbido é um sintoma e ele apresenta centenas de causas envolvidas, fatores de riscos envolvidos. Então, é realmente até um trabalho tumor, né? total.
Então, é aquele trabalho de investigação, de detetive lá fuçando, perguntando. Por exemplo, a minha avaliação dura 2 horas, porque eu vou tentar esmiuçar o máximo possível da situação desse paciente para poder ajudá-lo da melhor forma, como fisioterapeuta, e ajudá-lo encaminhando. Eu encaminho para o otorrino, eu encaminho para o dentista, eu encaminho para psiquiatra, eu encaminho para psicólogo, eu encaminho para outras especialidades médicas. Então, tudo isso para poder ajudar da melhor forma o paciente. Deixa eu ver mais umas últimas perguntas aqui. João Paulo, acham que uma periodontite crônica pode sensibilizar o V3 e suas relações do tronco cerebral podem gerar um zumbido? Não, definitivamente não. A periodontite por si só não gera nenhuma alteração de superestímulo na região do V3, nem que é o terceiro eixo, né, do trigêmeo, que é o V, que é o nervo trigêmeo, que é o nervo 5, e não tem nenhuma possibilidade, porque daí a gente entraria com problemas de canal, não é a nossa... não é a área que vai ser a mais importante. De longe, não tem nenhum perigo. Perfeito. Peraí, tem uma pergunta aqui. Eliane, o meu zumbido aumenta uns 15 minutos após comer, estala no ouvido esquerdo, além de ficar atordoada. Então, o comer precisa ver o que ela está comendo, né? Que pode ser metabólico. O estalo por si só, então, porque assim, a parafunção, mastigar não é parafunção, mas precisa ver se tem alguma coisa prévia, porque a função dos músculos da mastigação é a mastigação. Então, ele está fazendo um movimento normal. Precisa ver se tem alguma coisa prévia que está cansando essa musculatura e até alterando alguma coisa dentro da articulação, podendo gerar fenômenos otológicos e alguma coisa relacionada a sintomas vestibulares, que a Karina aí pode falar um pouquinho melhor do que eu. A última pergunta aqui para a gente finalizar, da Anne. Sou classe 2 desde criança, mas só agora apareceu um zumbido que dura segundos e some. Pode ser... Ai, depois ela não... Aí ela colocou assim. Minha audiometria deu normal. Então, assim, classe 2, classe 3, como ela falou, ela tem desde criança. Isso não é fator de risco. Então, se fosse algum fator de risco, você tem que ter logo em sequência. Então, eu não sei quantos anos ela tem, mas ela tem essa dentição muito provavelmente a partir dos 14, 15 anos, que é a hora que termina mais ou menos a maturação da nossa boca. E isso, se fosse um fator de risco, já teria que ter logo aos 16, por exemplo. Então, não é o fator de classe 2 ou classe 3. É uma confusão que a gente enfrenta e, às vezes, até na nossa própria classe odontológica, onde eles querem... o paciente apresenta o zumbido, eles falam que o problema do zumbido e põe aparelho, onde não vai ter nenhuma eficácia. Então, não que não seja para pôr aparelho em classe 2, pelo amor de Deus, a gente está falando de causa e efeito. Se a gente está pensando no zumbido, não é o tratamento. Se você quer uma boca bonita, com encaixe bonito, é o aparelho ortodôntico. São indicações corretas. É isso que eu sempre... Porque parece que eu estou falando contra a ortodontia. Não. A ortodontia tem sua função, como o cirurgião buco-maxilo tem sua função, como a nossa especialidade tem nossa função. Cada um dentro do seu quadrado, trabalhando em conjunção para que o paciente tenha melhor eficácia no tratamento. Gente, chegamos no nosso tempo, 10h15. Eu até prolonguei um pouquinho mais, porque a gente teve aqueles entraves no início. Mas a live foi sensacional. Vocês não gostaram? Todo mundo aqui parabenizando, elogiando bastante. E, Marcos, eu queria agradecer muito novamente a sua presença, os seus esclarecimentos. Terceiro lugar também por você enaltecer tanto a nossa classe como fisioterapeutas. Fico muito feliz, você é sempre muito querido, muito, muito parceiro, né, dos fisioterapeutas. E você levanta muito essa bandeira aí, que muitos dentistas ainda não têm essa consciência. Então, muito bacana você ter colocado isso aqui de uma forma tão forte aqui na live.
Gente, obrigada a todos os seguidores que fizeram perguntas, que tiveram com a gente até agora. Então, nossa próxima live agora só vai ser terça-feira. Voltamos à nossa programação normal de uma live por semana. Que, olha, foi uma maratona de live, viu? Parabéns, viu, Karina? Para poder passar informações para vocês. Gente, espero que vocês tenham gostado. Eu vou descansar esse final de semana que eu tô merecendo. Justo. Pode abrir já um vinho hoje à noite, já. Depois posta um vinho que você está tomando, que você merece aí. Obrigada, querido. Beijo Obrigado a todos e bom feriado para todo mundo aí. Obrigado, tchau, viu? Marcos. Obrigadão. Tchau.